Livro de Miramês, Maria de Nazaré, escrito pelo médium João Nunes Maia. Capítulo 13. Novos caminhos. Após uma semana da reunião dos sacerdotes que decidiram mandar a filha de Eli de volta à sua casa em Nazaré, a vida tornou-se uma verdadeira tortura para o sacerdote Alim Ben-Hur. Ele perdia o sono todas as noites. O seu mundo interno estava em convulsão, o seu próprio raciocínio era uma chama a que faltava combustível. Vejamos o que faz a ignorância. Pensamentos fixos tomaram a sua descuidada mente, povoando igualmente o seu coração. Ele se recolhera em seus aposentos e sentia a necessidade de companhia. Faltava-lhe alguém que pudesse conversar com ele, dar-lhe algo que somente a alma pode dar: o calor humano no milagre das trocas. Eis que o ódio mata mais que as próprias guerras. O sacerdote morreu. Morreu de ódio, de inveja, de ciúme, de incompetência para dominar a si mesmo. Morreu como tantos outros, na sequência da maldade que gera ignorância. A história da humanidade nos mostra o quanto os homens têm necessidade da educação, fruto da disciplina, e Deus é o primeiro conhecedor dessas carências humanas. Por isso, envia como guias dos povos os seus filhos mais velhos, de etapa a etapa. Os benfeitores da coletividade trazem para os povos lições imortais, e quando esses ensinamentos requerem as suas próprias vidas, eles se entregam aos sacrifícios por amor a todas as criaturas, como exemplo de fé e de confiança naquele que os enviou como cordeiros ao matadouro. Maria de Nazaré foi um desses exemplos de luz para o coração da terra. Ela, onde estivesse, dava amplitude aos valores do Espírito, acendendo a chama da verdade onde quer que fosse. Era consciente da vida que levava. Alguns escritores religiosos a colocam como simples camponesa, sem instrução e entendimento da missão que a trouxe à terra. Como se enganam esses nossos irmãos. Ela era plena de conhecimentos, um anjo vestido de carne, pura em todos os seus atos e conhecedora de todos os seus deveres morais e espirituais. A sua grandeza estava em não querer mostrar o que era, a não ser nos momentos em que o próprio amor pedisse e a coragem achasse conveniente. Os pais de Maria estavam se regozijando pelo seu retorno, pois poucas vezes puderam encontrá-la na escola do templo, por existirem barreiras nas leis internas da casa. O povo de Nazaré festejou a volta da menina moça, que parecia um pássaro liberto das grades que a prendiam, respirando o ar da aldeia como alimento de vida. Sorvia a água da fonte da Virgem, como as ovelhas, e os ventos moviam seus cabelos para trás, como um manto dourado ou antenas sensíveis à natureza. Com a chegada de Maria,
Nazaré esplendia em luzes, falanges de espíritos puros desciam e subiam em trabalhos que a escrita não tem recursos para registrar. A pacata cidade tornara-se uma nesga do céu para consolidar o aparecimento da estrela da vida. A notícia da volta de Maria correu como um raio por todas as cidades circunvizinhas. Os essênios do Monte Carmelo e do Monte Tabor já esperavam esta notícia e se regozijaram, indo logo à casa de Eli e de Ana visitar a Virgem de Nazaré. Conversaram com os pais da moça longamente sobre a missão de Maria junto àquele que haveria de vir à terra como Salvador do mundo e das criaturas. Até então, eles guardaram o segredo, mas foram dos primeiros a saber do nascimento de Maria como canal divino para o divino servidor da verdade. Eli e Ana escutaram com ansiedade os relatos dos homens que faziam parte da fraternidade essênica e se renovaram em seus ideais, certificando-se mais profundamente do trabalho a desempenhar em favor da filha. Os essênios falaram sobre a estada da Virgem no templo e contaram que acompanharam o desenrolar das suas atividades naquela casa chamada Casa de Deus, da hostilidade que o Sinédrio tinha para com eles e que era necessário que Maria saísse de lá para o devido preparo como escolhida para ser mãe do verdadeiro Cristo. Os essênios eram de sentimentos puros, foram espíritos altamente evoluídos que desceram à terra, dando continuação à obra basilar de Moisés, em um gigantesco preparo para a descida triunfal do grande Messias que haveria de vir, com uma bandeira tremulante nas mãos, onde o amor era a própria essência da vida e o seu coração seria como um sol a aquecer a humanidade toda. Depois de Moisés, eles se espalharam por todo o Oriente e alguns deles se encontravam no Ocidente como hospitaleiros, de forma a receber os semeadores da verdade que difundiam as leis espirituais, mais pelo exemplo que mesmo pela palavra. Havia igualmente os terapeutas sensitivos de alta qualidade que desempenhavam a prática da medicina nos moldes da verdadeira caridade. Eram igualmente perseguidos pelo poder vigente, onde a medicina oficial dominava com os olhos mais no ouro do que na própria cura das doenças. Os terapeutas nada cobravam, tudo fazendo por amor às criaturas de Deus. E ainda trabalhavam nas suas profissões para o seu próprio sustento, e o que sobrava era doado para as casas de caridade e famílias pobres, sem que as pessoas soubessem desse trabalho de beneficência pública. Os essênios conheciam a vida de Eli e Ana e, portanto, os convidaram para visitar o Monte Carmelo, levando com eles a Virgem de Nazaré, para que ela conhecesse a força daquela fraternidade que há muito trabalhava em favor da luz. Os essênios despediram-se, partindo como chegaram, em silêncio. Ao chegar, Maria logo ficou sabendo dos visitantes ilustres daquela comunidade e meditou por instantes no que o pai lhe narrou,
e seu coração deu sinal de que seria ali que ela encontraria forças e companheiros. Disse aos pais, convencida: sinto que essa congregação é o nosso caminho para a grande realização. Não sei se estive em casa errada, indo para a escola do templo, pois deveria ter ingressado, era na comunidade dos essênios em primeiro lugar. Estes entenderão o nosso objetivo de vida. No entanto, se lá estive, Deus deve saber por quê e para quê, pois entregamos a Ele a nossa vida. Quando adentrou o templo no Monte Carmelo, Maria sentiu-o iluminado por dentro. O ambiente era puramente espiritual. Por trás de várias colunas, viu sair alguns homens da fraternidade, vestidos de túnicas brancas, que com singeleza e alegria a cumprimentaram, como também a seus pais, com decência e gratidão. Aproximadamente uma centena de senhores respeitáveis se reuniram no amplo salão, onde o ar estava carregado de bênçãos, de forma a agradar a quem o respirasse. No fundo do enorme salão, observava-se uma cascata, mostrando beleza indescritível, a despejar águas límpidas em cima de uma grande pedra trabalhada, de maneira a formar uma banheira natural. Mais tarde ficou sabendo pelos homens da fraternidade que naquela comunidade o banho na água corrente era a regra geral, não somente constituindo instrumento de limpeza dos corpos, como também de enriquecimento de energias para o psiquismo, e que sempre os sensitivos viam ali entidades como que abençoando aquelas águas com o empenho de conservar a saúde dos homens de fé. Maria achava aquilo maravilhoso. Estando todos reunidos naquela casa de Deus, aproximou-se dela um ancião de longas barbas, cabelos ondulados, olhos vivos transparecendo, uma serenidade imperturbável, por nome de Munialém, que era chamado de Pai Muni. Homem de ternura incomparável, era um dos chefes da fraternidade essênica. Ele pegou nas mãos delicadas e puras de Maria, que não resistiu ao terno comando dos sentimentos, e ajoelhando-se respeitosamente, beijou sua calejada destra, crestada pelo sol, que mostrava a todos no silêncio o exemplo do trabalho, que era uma das regras da casa. O trabalho era um testemunho de amor ao Criador, que operava sempre. Eli e Ana sentiam por dentro do coração que estavam realmente no céu. A naturalidade das coisas, a simplicidade dos homens e a pureza das ideias. E choraram, pedindo desculpas. Pai Muni disse com doçura à moça de Nazaré: minha filha, o teu coração já deve ter te segredado, porque de te encontrares no nosso meio. Esta congregação somente tem uma razão de existir, o de abrir as veredas para aquele que haverá de vir, o Messias. Nós somos muitos, estamos distribuídos por muitos lugares, mas com o mesmo ideal. Somos conscientes dos nossos afazeres
e temos em Moisés o nosso guia. Compreendemos seus escritos em espírito e verdade. Ele nos legou seu verdadeiro ensinamento, que recebeu dos mensageiros da grande fraternidade celestial. Também os anjos do Senhor nos falam constantemente pelas bocas de alguns dos nossos irmãos, e o próprio Moisés periodicamente vem ao nosso meio, nos dando as diretrizes sobre o trabalho e sobre a vida que teremos de levar. A grande ave de luz que vai pousar na terra, cujo amor já estamos sentindo antes de sua chegada, é também mestre do legislador hebreu. Deves saber, minha filha, que já sabemos de tudo a teu respeito, da tua vida e da tua missão, que de certo modo está ligada à nossa fraternidade. Para que te conscientizes das nossas intenções, é bom que registres assim como os teus pais o que devemos falar. Todo aquele que recebemos aqui nesta comunidade deve obedecer às nossas regras, desligar-se dos bens materiais caso os tenha, trabalhar em favor do próximo sem exigência alguma, proteger todos os velhos em decadência, amparar as crianças órfãs, educar os seus sentimentos de maneira a perdoar as ofensas, nunca ofender quem o caluniar, fazer da oração um clima permanente em sua vida, comer somente para viver, vigiar os pensamentos para que a boca não entre em conivência com o mal, cultivar as boas ideias, por onde viajar, dar bons exemplos, se possível, no silêncio, nunca blasfemar contra o nosso Senhor, amar todos os reinos da natureza e protegê-los, atentar para a castidade, não cobiçar o que é do próximo e orar sempre por toda a humanidade. Há outras regras menores que depois perceberás com o tempo. Consideramo-la como nossa filha do coração, e de hoje em diante poderás vir aqui com os teus pais, quando o teu coração pedir. Nunca deverás vir sozinha. Isso é o que pedimos e o respeito nos convida a fazê-lo. Imediatamente, Maria afeiçoou-se à fraternidade essênica que conjugava todos os seus esforços em benefício da coletividade, e toda a caridade era feita por amor, sendo que não existia exigência alguma ao necessitado. Os irmãos do Monte Carmelo, que já conheciam por interpretação correta das profecias toda a missão de Maria, afinizaram-se com ela na mais alta expressão de amor universal, como se fossem velhos e conhecidos para a sustentação do mesmo ideal. A moça de Nazaré encontrou naqueles homens de Deus a continuação do seu próprio lar e, em certo momento, disse com a simplicidade que lhe era peculiar:
Pai Muni, em primeiro lugar, peço desculpas se estiver sendo imprudente. O ambiente em que viveis nos parece o próprio céu na terra. É evidente que este ar que respiramos e a água que bebemos neste lar não são outra coisa a não ser o alimento do céu, invisível para a maioria, mas visível e palatável para nós outros, porque não é transferido neste mundo que fica tão distante da humanidade para o templo de Jerusalém? Porque os sacerdotes de lá não são como os daqui? Desejaria distribuir o que aqui existe com abundância aos sofredores, aos encarcerados, aos tristes, a todos os infortunados. Que dizeis sobre a possibilidade de podermos trocar as posições dessas comunidades? O velho Muni, carregando em seus ombros 90 anos bem vividos, com uma lucidez impressionante, respondeu com bondade: Minha filha, o que falas no momento é o que todos nós da fraternidade desejamos, que seja dado o melhor a todas as criaturas de Deus. No entanto, estamos como que em uma lavoura imensa na terra, mas empestada de gafanhotos vorazes. Se não tivermos precauções no pouco que podemos dar ao povo, até esse pouco será destruído. Todavia, esperamos de Deus a luz maior, que Ele enviará na feição do Messias, que todos aguardamos com ansiedade. Ele terá a força necessária e o amor com discernimento para lançar os mais altos ensinamentos para os povos, porque onde ele permanecer, a corte angélica estará presente, limpando caminhos e transformando o ambiente de trevas em luz inextinguível. Vamos esperar a hora certa de o sol sair para todos nós. Que Deus nos abençoe. Maria olhou serenamente para todos os presentes e em cada um deles observou halos de luz circundando suas cabeças, de maneira a ofuscar as suas próprias feições. Encontrou naquela reunião um verdadeiro lar, onde a compreensão era a força viva do ambiente, e monologou somente para o seu mundo interno. Como é bom viver! E acrescentou no templo da mente: Deus de nada se esquece. Vivemos em um mundo em que os próprios guias da humanidade, ou que se dizem pastores, abusam da ignorância do povo, mas contrabalançando o Senhor, faz acender luzes como estas, porque estamos sendo agraciados, e quanta delas clareiam o mundo. Em seguida, Pai Muni questionou Maria: Minha filha, somos mais ou menos conscientes do que se passa no templo de Jerusalém, por informações espirituais, no sentido de aprimorarmos cada vez mais os nossos sistemas de viver junto ao próximo. Como também lá dentro há sacerdotes que nos ouvem e nos acompanham pela nossa função exterior, mas gostaríamos de ouvir da tua própria boca o que pensas e o que sentisse nesses anos que estivesse internada na escola do templo. Maria, sorrindo para todos os presentes, sentindo-se dentro do próprio lar,
falou com simplicidade. Pai Muni, devo dizer a todos os companheiros desta casa abençoada por Deus que o que vi naquela escola e o que percebi que se passa no templo, onde os sacerdotes procuram mostrar ao povo que ali é a verdadeira casa de Deus, demonstra os sentimentos dos que a dirigem. Ali vive-se um ambiente de desarmonia, onde o equívoco é evidente e as interpretações das escrituras sagradas são totalmente distorcidas. Lá pude constatar que ela reflete o magnetismo do povo e vice-versa. O comando ali é puramente político e não espiritual. Dentre as virgens existem algumas, mas muito poucas que estão à procura de Deus, com os corações palpitando para encontrar a luz. No entanto, são tolhidas por regras incompatíveis com essa luz que provém do Senhor. E, de certa forma, se perdem pelo medo e pela posição dos seus pais no próprio mando que a política estabelece. Lá não existem regras como as desta casa, que falastes para nós, e quando aparecem algumas delas, ficam somente nas palavras. Os sacerdotes querem somente boas mansões, criadagens sem conta, e alguns deles muitas mulheres no desregramento dos seus próprios instintos inferiores. Eles vivem do suor do povo e da miséria de muitos. Ao invés de dar, eles tiram, sem se importarem com os sofrimentos alheios. Fiquei sabendo, e eles contam como glória, que na inauguração do templo pelo filho de Davi, fazendo a vontade de seu pai, morreram mais de 20.000 bois sacrificados à divindade e mais de 100.000 carneiros, como gratidão à bondade dos céus, por conceder a Jerusalém a casa do próprio Senhor, como que colocando os judeus como predestinados às bênçãos da sabedoria e da santidade. Sei que não é, mas se o céu fosse assim, eu não queria ir para lá. Preferiria ficar nas sombras eternamente, lutando por um paraíso de amor. Pai Muni, a perseguição de pessoa para pessoa é de se admirar. O ciúme nem se fala, até mesmo palavras que não deveriam ser ditas, lá são ouvidas com frequência. Foi para mim uma experiência amarga, porque havia momentos em que a minha consciência queria revoltar-se com a suposta santidade dos dirigentes da casa. Entretanto, sinto que foram lições, embora amargas, de maneira a me mostrar o que devo fazer para apresentar uma imagem diferente de Deus aos que têm fome de vida e de pureza espiritual. A nossa causa somente obterá vitória no trabalho em silêncio. Agora vejo o quanto vale o silêncio. O peso maior ficará para aquele que haverá de vir como um sol de salvação para toda a humanidade. Se estás destinado ao Messias levar ao público que viveis aqui, não sei o que será dele nas mãos dos próprios sacerdotes, que também o esperam à sua maneira. Eu, pelo que sei, inclusive da boca dos meus pais, que nos ouvem nesse instante,
é que tenho uma missão junto a esse a quem devemos a própria vida depois de Deus, e já sinto pesar, mesmo antes de a carregar a minha cruz. Peço a todos vós que me ajudeis nas lutas que devo travar com as trevas que nos cercam. Não tenho medo, mas devo dizer-vos que não basta a coragem. Nós queremos acertar em tudo aquilo que viemos fazer, porque somente coragem, sem as bênçãos de Deus, até os criminosos das guerras e da violência têm. Queremos ter a coragem de fazer a vontade do Senhor que está nos céus, pedindo-nos bons exemplos junto àqueles com quem vivemos. A minha vida não é minha, está entregue a Deus, nosso Pai Celestial. Farei tudo aquilo que Ele determinar que eu faça, pois queremos que a semente da vida germine, juntamente com a semente de amor, e que haja paz na terra, sabedoria nas mentes e bondade nos corações das criaturas. Em Nazaré sempre encontrei apoio aos meus sentimentos e parece-me que a própria natureza responde às nossas orações, multiplicando seus frutos e estabelecendo ambiente adequado para os animais e pássaros em uma alegria conjunta para a glória de Deus. Devemos lutar, mas que seja uma luta diferente dos políticos, dos religiosos, dos governantes. Lutar para que todos tenham vida, trabalhando na paz, nada destruir e sim construir tudo que possa gerar harmonia, para que todos desfrutem das bênçãos da própria natureza. Se possível fosse, não queria ver matar os animais, os pássaros, para quê? Eles têm direito à vida, somente quem pode tirar a vida é quem a deu. Estou sentindo no coração um ambiente diferente desta casa, onde o respeito a tudo e a todos está acima das próprias necessidades. Desejo que vós compreendais o que se passa no mundo que não é o nosso, se assim posso dizer. Vejo em torno de nós mais almas do que homens, mais luzes que a claridade do mundo, mais entusiasmo no bem que mesmo palavras em nossas bocas. O silêncio dava uma tonalidade de esperança àquele templo improvisado. Os que ali se reuniam e que ainda nada tinham falado, não desejavam falar. Ao contrário das reuniões comuns, onde muitos brigam para manifestar suas opiniões, porque o que estava sendo ventilado por aquelas duas personalidades incomparáveis era o assunto de todos, era alimento para os companheiros que os assistiam. Como é bom um entendimento elevado entre muitos com os mesmos ideais. Pai Muni, irradiando-se por dentro, na frequência de emoções puras, disse com sabedoria: está findando a minha missão na terra e de exercitar o amor e mostrar a todas as criaturas a igualdade dos homens em todas as nações do mundo, de fazer da grande morada em que vivemos o paraíso, aquele que o nosso Mestre nos revelou, onde há abundância de tudo sem discórdia, sem ódio e sem usura.
onde reina a paz do trabalho e a compreensão dos deveres. Graças à luz celestial que nos acolhe a todos, entendemos a nossa missão de ajudar a humanidade, no pouco que compreendemos, a viver bem, sem prejudicar o seu caminho. A harmonia no mundo depende da harmonia nos lares. A família é uma pequena nesga divina, mas que repercute nas grandes aglomerações com intensidade indescritível. Entretanto, é preciso saber que a família somente educa quando o homem desejar melhorar, ver os seus próprios defeitos e corrigi-los, ampliando suas qualidades nobres e difundindo-as pelo exemplo, como nos dizem as nossas regras da voz do silêncio. Para aquele que há de vir como o Salvador do mundo, o trabalho maior será com a criatura. Ele não deseja bens materiais, pois é dono de tudo. Tendo construído todas as coisas em nome de Deus, desde o princípio, e sabe usá-las em favor de todos os que fazem parte de seu rebanho. Os nossos simples templos espalhados em muitos pontos da terra trabalham e oram para que chegue esse dia de a luz se fazer no mundo, espantando as trevas e dando a conhecer Deus como o único sol da verdade. Ele vem mostrar como Deus existe dentro de cada ser e como a alma pode despertar dentro da consciência a luz do Senhor, guiando-se a si mesma. Trago comigo algumas experiências com a massa humana. Já há muito tempo iniciei os primeiros passos no Monte Tabor, com companheiros de alta compreensão, quando tinha apenas 20 anos de idade. Hoje me sinto com mais necessidade de aprender do que nos primeiros dias em que ingressei nesta ordem. E estou aqui esperando aquele que haverá de vir, e sei que está próxima a sua chegada. Se eu não puder vê-lo no corpo de carne, rogo aos céus que me permitam ouvi-lo em espírito, e serei feliz guardando suas palavras no coração. Maria sentia-se em outro mundo ao ouvir as palavras de Pai Muni. Eli e Ana assistiam o que nunca presenciaram em suas vidas: um frágil homem com tanta lucidez e sabedoria. Eli já ouvira falar sobre aquela ordem, mas não pensara que fosse tão profunda e cheia de tanto amor, que ultrapassasse o seu entendimento. Acabava de confirmar que Deus era verdadeiramente justo e bom, que não se esquecia realmente dos que sofrem, nem dos injustiçados. Lembrava-se de que alguns daqueles homens já haviam passado em sua casa e falado coisas que muito lhe agradaram. Porém, Eli já ouvira falar sobre aquela ordem, mas não pensara que fosse tão profunda e cheia de tanto amor que ultrapassasse o seu entendimento. Acabava de confirmar que Deus era verdadeiramente justo e bom, que não se esquecia realmente dos que sofrem, nem dos injustiçados.
Lembrava-se de que alguns daqueles homens já haviam passado em sua casa e falado coisas que muito lhe agradaram. Pediam sempre água para tomar e abençoavam a todos os moradores. Lembrava-se. Sim, eram eles, graças a Deus. Ana, tomada daquela emoção que supre o coração de energias, apenas chorava e se desculpava por não suportar a intensidade das bênçãos naquela casa. Os demais estavam igualmente contentes. Já tinham participado de grandes momentos em que puderam escutar por intermédio de sensitivos os grandes profetas falarem a todos. No entanto, aquele momento era um pouco diferente. Já o esperavam. Ele fora revelado há muito pelo próprio legislador em espírito e se sentiam todos como em estado de êxtase, bebendo ensinamentos de fonte altamente competente. Pai Muni viu na aura de Maria de Nazaré o selo da grande iniciação. Notava ao seu lado uma estrela de primeira grandeza a inspirá-la e em certos momentos a tomava completamente falando pela sua boca. Ele sentiu que estava diante de um espírito qualificado, respondendo àquela espera do instrumento que haveria de receber o Salvador do mundo e dos homens. Concentrou-se seu pensamento em Deus e falou consciente: Minha filha, recebe os meus respeitos. Sei que estou diante da Mãe do mundo, a que ama a todas as criaturas como filhos do seu coração. Porém, como estás há pouco tempo vestindo um corpo de carne, é de meu dever, em nome daquele maior e de seu Filho que há de vir, transmitir para a tua segurança as nossas experiências de caminho. Sabemos que os sacerdotes vão tornar a chamá-la para o templo, mas desta vez com outras intenções. Sabendo que o Salvador irá nascer de uma virgem, já idealizaram casar-te com um varão que irá aparecer em tua casa como respeitador do templo. Ele é um dos terapeutas da nossa ordem, o que eles nem sabem e não devem saber. Deves ceder à vontade daqueles homens, porque é a vontade de Deus. E nós estaremos ao teu lado, te ajudando em todos os teus caminhos. Podes, como já falamos, vir aqui a qualquer hora que te convier para conversarmos e orarmos juntos. Serás perseguida de todas as maneiras e injuriada. Os maledicentes vão encontrar meios de te difamar, porque a promessa de Deus vai ser cumprida pelos meios que o Senhor achar mais conveniente. Fica sabendo que o Rabino Azedão Moá
vem sempre aqui e é um dos nossos. Entretanto, tem uma missão junto aos sacerdotes que ainda não compreenderam a verdade. Somente o tempo, minha filha, pode transformar sentimentos inferiores em virtudes que dão vida e multiplicam o bem-estar das criaturas. Confia em Deus e cumpre o teu dever espiritual pelos compromissos assumidos, que o resto chegará por misericórdia, te confortando o coração. Pedimos ao Todo-Poderoso que abençoe teus sentimentos para sempre, como rogamos a Ele ajudar a teus pais, para que eles possam te ajudar mais. Maria de Nazaré ouviu tudo com atenção e respeito. Aquele ancião, para ela, era como seu próprio pai. Era a voz de Deus orientando-o na sua marcha para a libertação dos homens. O templo do Monte Carmelo estava sendo festejado por muitos anjos do Senhor. Espíritos de alta elevação entravam e saíam, ajudando na sustentação da casa em planos altamente elevados, e muitos dos essênios presenciavam a manifestação dos espíritos como se fossem dois planos se interpenetrando. Ali se encontravam muitos dos companheiros espirituais alistados na falange dos seareiros do bem, assistindo a Maria e orientando-a na sua profícua conversa com os essênios. Maria sentiu-se adulta no meio de tanta cortesia e bondade, ao ouvir tamanha sabedoria daquele homem simples, mas dotado de muita inteligência, aliada à força do amor que partia do seu idoso coração. Maria de Nazaré, sem mudar de feição, olhos de ternura fixos em Pai Muni, falou-lhe com brandura e convicção. Pai Muni, que Deus abençoe esta ordem de verdadeira fraternidade. Desejo muita paz e felicidade para todos os companheiros desta casa de Deus. Todos merecem a felicidade. Contudo, vem a terra em missão que nos pede sacrifício, vigilância constante e trabalho sem perda de tempo. Sei que a ordem está ameaçada pelos lobos vestidos de ovelha. Todos vós estáis marcados pela ignorância do poder temporal, como sendo hereges, como pedras no caminho dos sacerdotes. E eles temem perder o poder e o bem-estar. Acham eles que o povo sempre sofreu e que não adianta livrar esses homens de determinados jugos, pois todos são ignorantes. Eles conhecem as regras desta casa e sabem que são elas as verdadeiras, mas acham que ainda não é tempo de difundi-las, porque não desejam sair dos postos por eles obtidos através da política e pela artimanha de famílias detentoras de poder. Ali, a sucessão se dá por herança e não por merecimento, saber e amor. São poucos os que devem ser confirmados nas atuais posições que ocupam. Por isso,
vos falo que deveis vos preparar para as lutas, assim como estáis levando o exemplo e o silêncio como normas da força de Deus, deveis fazer o mesmo quando perseguidos. O sacrifício em silêncio, por vezes, converte os algozes e desperta as consciências dos ofensores, deixando a lição de amor na evidência do perdão. Peço-vos aos companheiros do bem comum desta casa e de todas as outras a ela ligadas, que envideis esforços permanentemente em mais trabalho de esclarecimento das verdades anunciadas pelos grandes profetas, de que o amor é vida, mas aquele amor que não se vende e não se compra, o amor que ama por bondade do coração, o amor que converte a inteligência em luz de paz e de trabalho, na honestidade de consciência. Eu vos falo da parte da espiritualidade que se reúne conosco e diz que devemos amar a todos indistintamente, perdoar sem interesse algum, a não ser o da amizade, e que todos os lares sejam um só lar. Se perseguidos, não persigais. Se apedrejados, não apedrejeis. Se espancados, não revideis, porque as bênçãos de Deus somente estão em corações retos. Maria silenciou, olhando para todos os presentes, como se estivesse doando forças e distribuindo coragem na tarefa de cada um. Pai Muni, em estado de oração e de santo silêncio, diante daquela flor do céu, conversou com simplicidade, à luz de 90 anos de experiência com os homens e seus deveres diante da consciência. Filhos, assim posso chamar a todos. Aceito prazerosamente este nome que me destes, de Pai, mas Pai da terra, onde ainda muito aprendo. Meus cabelos brancos a isso me credenciam. São muitos anos, mas verdadeiramente, se comparados com a eternidade, não representam, sendo apenas uma fração de tempo no tempo que passa. Somos todos iguais na igualdade que as mãos de Deus nos colocou como seus filhos. Eu vos abençoo pela idade, mas peço a todos que me ajudeis a ajudar os que sofrem, aos deserdados de carinho, aos encarcerados, aos leprosos, às crianças em debilidade física e aos velhos que perderam o teto e não encontram alimento nem vestes no fim das suas vidas. Não podemos nos esquecer de que Deus se encontra igualmente dentro de nós, que sente e vê todos os nossos atos. Esta reunião de hoje já a esperávamos há muito tempo, pelo aviso dos nossos antepassados, que se mudaram para a eternidade e que nunca nos desampararam, estando constantemente conosco. Certamente que todas as causas interligadas a esta conhecem as profecias da vinda do Messias,
anunciado pelos profetas de todas as épocas. No entanto, mesmo assim, mandaremos com muita alegria um aviso a todas elas, principalmente as que se localizam próximas a nós, noticiando os acontecimentos desta noite. E acertaremos para breve uma visita dos companheiros que puderem comparecer para uma festividade que faremos em louvor ao início do cumprimento das profecias. O maior fenômeno que irá acontecer no plano em que vivemos e que nos parece iniciar com esta jovem sem nenhuma pretensão de ser a virgem escolhida para tal evento. Convido a todos os que nos ouvem para de agora em diante redobrarem os esforços nos serviços da caridade, aquela que ajuda sem que os outros vejam, que trabalha em silêncio, que ora sem alarde. As nossas mãos não deverão parar um só instante, e elas devem representar os nossos sentimentos de fraternidade, como luz de Deus a dissipar as trevas do mundo. Vamos visitar os lares o quanto pudermos, levando-lhes a palavra de ânimo, de esperança e de consolo. Estamos no advento da grande luz. Quando o pai Muni falou para visitar os lares, levando consolo para os que sofrem, Eli e Ana se lembraram da ideia que lhes surgira de visitar os doentes em suas casas e que começaram com as irmãs, suas vizinhas, trabalho de amor que o curtidor já fazia. Pai Muni tomou fôlego e continuou com interesse. Meus filhos, todos os dias não nos banhamos nesta bendita cascata do anseio dos nossos corpos, sentindo-nos melhores com novas energias para viver e trabalhar? Pois bem, vamos fazer o mesmo em relação ao Espírito. Diariamente nos concentraremos, sentindo que estamos também ficando limpos das nossas mazelas espirituais, exonerando os nossos erros e fortalecendo os nossos corações, de maneira que a razão nos ajude a viver uma vida pura, como os anjos nos ensinam. Mas é bom que não nos esqueçamos de nos esforçar todos os momentos para não entrarmos em faltas. Quando tivermos a ideia de ofender a quem quer que seja, vamos procurar limpar as sujidades da nossa consciência e repará-la, não praticando mais faltas contra o nosso próximo. Vamos, meus filhos, estabelecer uma guerra santa, a luta dentro de nós, com as nossas inferioridades e respeitar todos os atos alheios, porque cada um é um mundo diferente, com todos os recursos de libertação de si mesmo. Deveremos formar diariamente
uma cadeia de orações em horário estabelecido, para que possamos sentir de uma vez a vontade de Deus e a sua força que pulsa em todo o universo. Vamos viver as suas leis, sem querer impor essas regras aos que vivem conosco no mundo. O exemplo é a melhor ajuda, constituindo meio poderoso para o despertar do bem em todos os corações que nos conhecem. Creio que estamos certos e que o Senhor nos abençoe sempre. Maria estava cheia de contentamento e não sentia cansaço. Estava, sim, revigorada nas suas forças. Também seus pais se sentiam assim. Os companheiros, acostumados àquela filosofia de Pai Muni, se encontravam todos fartos de paz e serenidade. Foi servida a todos água pura, energizada, que era sorvida com a mesma serenidade reinante no ambiente, de forma a servir de valioso medicamento. Pai Muni passou seus olhos por todos os presentes, como se fossem dois refletores, e vislumbrou em outra dimensão entidades operando em todos e fazendo planos para novos trabalhos, dos quais eles deveriam ser os instrumentos. Comentou com todos o que estava vendo e ouvindo do mundo espiritual e pediu a Maria para fazer uma oração pela glória do reencontro. Maria de Nazaré pediu licença a todos, levantou-se em respeito à casa e aos companheiros de trabalho e falou comovida: Senhor, Pai de todas as criaturas, grande força que sustenta toda a criação, agradecemos por esse reencontro, como nos diz Pai Muni, e pelo quanto aprendemos nesta casa. Somente temos a agradecer por tudo isso e que este vínculo que acaba de nos prender a estes companheiros seja sempre nos serviços do Senhor. Faça-se a vossa vontade e não a nossa, na sequência dos vossos desígnios. Queremos juntos vos compreender melhor. Queremos juntos cumprir os nossos deveres. Queremos juntos, Senhor, compreender e praticar mais o amor. Quanto mais vivemos, mais sentimos o quanto precisamos viver para melhor entender as leis estabelecidas pelo vosso amor. Seja feita a vossa vontade em todas as direções dos nossos caminhos. Ajudai-nos, Senhor, a compreender os nossos semelhantes, ajudando-os com o que pudermos dar. Esses homens que encontramos nesta casa são servos do vosso amor, que cumprem as vossas leis na dimensão que as entregastes a eles. Abençoai-os, eles que não medem sacrifícios para fazer o bem e, pelo que notamos, aceitam todas as vicissitudes da natureza para abençoarem os desesperados, para matarem a fome dos famintos e vestirem os que carecem de roupas. Cada um tem seu ofício, não vivem às custas dos outros, nem cobrando dízimos de ninguém.
usando as próprias mãos para viver. Aqui estamos, meu Deus, meus pais e eu, que tanto vos amamos, entregues à vossa vontade, e não poderemos nos esquecer dos homens do templo em Jerusalém, das moças que ali estagiam, de Eliseva e Lisiane, que muito me ajudaram com as suas presenças e o entusiasmo no bem. Pedimos por todos os sofredores onde se encontrem, pelos tristes e desesperados, pelas mães aflitas, pelos doentes sem teto e pelas crianças sem rumo, para os velhos desalojados, para os pastores queimados de sol no cuidado com as ovelhas, para os governantes e os governados, para os animais de todas as espécies, para a paz de toda a terra. Amém. A vibração intensa de amor fez com que todos chorassem de alegria e se abraçassem mutuamente em despedidas santas, com o convite a novos encontros.